Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Agora no programa Jesus, Fonte de Água Viva, momento da pregação. Olá, queridos, mais uma vez a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com esta equipe abençoada, meu amigo evangelista César Coelho, pastora Marileia, e eu tenho uma maior alegria e felicidade de tê-los no meu coração. Queridos, eu quero partilhar um texto bíblico que está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 11, que é um texto que ele fala a revelação de quem seria o nosso Senhor Jesus. E quando a gente olha para esse texto, ele traz aqui algumas mensagens para nós, porque curiosamente no período do Natal é um período que as pessoas elas têm a sensibilidade de ofertar o presente, mas também é exatamente no período que acontecem as maiores confusões dentro das famílias. Por incrível que pareça, muitas famílias estão separadas não pela pandemia. Há famílias que estão separadas, desunidas por problemas de muitos outros natais, de muitos outros períodos. E o que eu vou trazer aqui dentro desse texto é algo que o profeta Isaías fala para esse momento que nós estamos passando por ele, algo bem interessante. O profeta Isaías diz assim, Isaías capítulo 11, verso 1: Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão novo, e o animal cevado viverão juntos, e o menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé será posta do estandarte dos povos, o qual recorrerão às nações, glórias lhe serão as suas moradas. Naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez o resto do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das ilhas do mar. Vou me ater até aqui. Queridos, o quão profundo que nós olhamos aqui para a revelação do profeta Isaías, falando acerca da vinda do Messias. Os adjetivos ora aqui mencionados a ele, aqueles que são dirigidos às características, ou aquilo que caracteriza o Messias. Naturalmente a gente fala assim, olha, que o Senhor Jesus possa estar renascendo, ou que possa nascer diariamente
na sua vida, no seu coração. Esses últimos dias nós estamos enviando mensagens, gravamos os nossos áudios, enviamos ali aquele cartaz digital para tantas pessoas. Já se faz tempo que a gente já não envia mais aquele cartão pelo Correios, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás eu tinha o prazer de chegar aqui no centro da cidade, ia na papelaria e comprava dezenas de cartões de Natal, que custava ali, como era 15 centavos, depois foi para 20, 25, e aí foi ficando mais difícil de comprar, né? Porque eu enviava, era muitos e muitos cartões. E muitas das vezes, as respostas daqueles cartões eram poucas. Poucas pessoas, elas tinham uma demonstração de carinho, de retornar com uma mensagem. E às vezes a gente hoje para e analisa o porquê que às vezes Deus permitiu que esse momento o mundo todo parasse por uma simples pandemia. Simples no modo de dizer, porque os problemas são graves, os problemas são enormes. Mas, pastor, mas por que Deus permitiu parar? Porque na verdade nós estávamos divididos há muito mais tempo. Nós estávamos já distantes há mais tempo, isolados há mais tempo, isolados, cada um no seu quadrado, deixando de retribuir o gesto de amor, deixando de amar, deixando de desejar boa sorte, de desejar um momento bom, um momento interessante. Olha que quando ele fala aqui, ele usa aqui a figura de vários animais que têm características totalmente distintas para viver no mesmo lugar. Nós durante tantos anos ouvimos dizer que os dedos das nossas mãos, eles não são iguais. Para trazer uma alusão a respeito da nossa família, que um irmão não é igual ao outro. E o que isso reforça para mim, quando eu olho para essa passagem, louvado seja o nome do Senhor, isso mostra para mim, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, é que o Senhor nos chamou para viver, apesar das nossas diferenças, viver no mesmo lugar. No mesmo lugar. Eu posso pensar diferente do meu amigo evangelista, eu posso pensar diferente da pastora Marileia, eu posso pensar diferente do sonoplasta, eu posso pensar diferente do meu parceiro ministerial, mas isso não significa que eu não posso me alimentar e beber da mesma água. Eu posso pensar diferente. Jesus está falando, ou melhor, o profeta Isaías está falando aqui a partir do, louvado seja o nome do Senhor, a partir aqui do versículo de número 6, quando ele diz aqui, olha, Isaías 11, 6, morará o lobo com o jumento. Quando que isso é possível? O leopardo com o cabrito, quando isso é possível? Ele está dizendo aqui, e o bezerro, e o leão novo, e o animal cevado viverão juntos. Quando que isso é possível? A mensagem de Cristo, ela é tão importante para nós, que deve reforçar hoje, excepcionalmente, quando a gente, que todas as pessoas, elas param, elas têm essa influência do período, onde as festividades fazem com que as pessoas, elas vivam em torno do momento natalino. Queridos, quantas famílias estão separadas porque nesse momento aqui a palavra do Senhor Jesus não lhes fizeram, ou elas não se permitiram deixar a palavra do Senhor atuar em suas vidas, e apesar das diferenças existentes no ambiente de toda a criação de Deus, deveríamos estar unidos, não necessariamente estarmos juntos no mesmo ambiente, abraçados nesse momento devido ao processo pandêmico que está em toda a terra, mas a palavra está nos falando aqui de animais, por exemplo, com característica diferente, vivenciando a mesma experiência. Olha que interessante aqui, ele vai dizer aqui, ó, o menino pequeno os conduzirá. Já outra coisa bem diferente.
Uma criança aqui falar de cuidar de animais que a sua natureza é uma natureza que a gente conhece. A gente vai lá no Discovery, né? Vê aquela África, no Animal Planet, a gente vê aqueles animais ferozes ali. Como é que uma criança vai conduzir? E muitas das vezes a gente olha para esse período do Natal e fica pedindo que o Senhor Jesus possa abençoar realmente, fazer com que a gente se respeite mais. Quantas famílias, meu amigo, minha amiga, estão divididas porque o leão, ele não conseguiu ter um bom comportamento junto com a ovelha. O touro não teve um bom comportamento com a gazela. Quando a gente está falando aqui, muitas vezes é uma identidade do animal irracional que Isaías está falando aqui. Se eles que são irracionais, a cultura do Evangelho, ela nos permite viver sobre essa ótica de vista. Agora imagina nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos seres dotados de dons, de sentimentos, de visão, que podemos pensar, que podemos falar, mas muitas vezes tão distantes da identidade daquilo que seria o Messias para nós. Tão distantes. As pessoas imaginam que o Natal é comer, até ficar com os olhos esbugalhados, encher a barriga de bebida, até não caber mais, cair para o chão. Eu vi uma mensagem eu estava em casa ontem e tirei uma mensagem rápida, estava ouvindo ali no YouTube o pastor Cláudio Duarte, ele dizendo que foi convidado para participar de uma festa de aniversário de um amigo. E era aquela festa que ele não podia deixar de ir, e também não tinha como ele chegar mais cedo. A gente sabe que festividade, festas, em determinado momento, você sabe que as pessoas, em lugares que as pessoas bebem bebida alcoólica, quanto mais tarde vai ficando a festa, mais bêbadas vão ficando. E ele disse que quando chegou ali, até o cachorro estava bêbado. Agora imaginemos nós, amigos, ouvintes, se a gente tira o momento da reflexão, tira o momento de colocar a casa em ordem, de respeitar, de amar, para simplesmente comer e beber, achando que isso é a mensagem que Cristo está passando para nós, que o reino dele não é bebida nem comida, mas é justiça, é graça, é paz, é transformação interior. Então quando eu olho para o exemplo que o profeta Isaías, ele diz aí no verso 7, a vaca e a ursa pastarão juntas. Quem conhece a natureza das ursas sabe que elas são animais violentos. A natureza do urso, a sua natureza é uma natureza violenta. Você não pode aproximar, não. Eu estou falando aqui porque eu acompanho, assisto, vou pesquisando, vou ver. Então a gente vai analisando quantas irmãs de sangue. Estão falando que irmãs de sangue, irmãos de sangue, não vão estar juntos não por causa da pandemia, mas por causa do Natal do ano passado, do Natal de anos anteriores. Que a mensagem de Jesus não falou no coração deles, que não se amaram, não se respeitaram, não pediram para que suas vidas fossem transformadas, que tivessem corações pacíficos. Então o ministério para a nossa vida, o ministério de Jesus para nós, é nos transformar do lado de dentro. E as pessoas querem visualizar do lado de fora a beleza, o pisca-pisca, todos aqueles adereços. É bonito sim, meu amigo, mas o mais bonito precisa estar do lado de dentro do seu coração. O mais interessante precisa, e depois que passar o Natal, o ano novo, chegar o ano seguinte, você saber que no seu coração você não tem tristeza porque você ficou virado com alguém, você ficou com raiva, com ódio, que alguém se aborreceu contigo. Porque João vai dizer que aquele que diz que ama Deus, mas aborrece o seu próximo, é mentiroso. Imagine você diz que às vezes ama tanto a Deus, mas esse período está aborrecendo tantas pessoas, está causando tanta discórdia, está causando tanta divisão.
Então esse momento, quando eu olho para essa passagem do profeta Isaías, e ele quando diz aqui que as suas crias deitarão, elas andarão juntas, comerão, olha, o leão comerá palha como boi. Uma outra coisa que não é normal, o leão ele é carnívoro, o boi ele vive das ervas. Isso aqui fala da capacidade das vezes da gente passar por um determinado momento, fase da nossa vida, apesar de estar dentro de um ambiente com a nossa família, com pessoas que a gente não tem a mesma fé. Às vezes não tem a mesma fé. Como diz bem a pastora aqui, o programa não é, você que às vezes é católico, às vezes a pessoa é espírita, é só programa para crente, para evangélico. Não. A gente precisa entender que a mensagem natalina, ela não é uma mensagem da religião A para a religião A. Ela é de Cristo para a humanidade. Ela é de Cristo para a humanidade. Quando o Evangelho de João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho para o mundo, para que o mundo acreditasse, para que o mundo recebesse, para que o mundo aceitasse a mensagem dele. O que nós vemos hoje, que às vezes um aceita, outro não, e começa aquela disputa religiosa, e acaba o Natal, passa o Ano Novo, e a gente fica com aquelas pendências religiosas, que não te leva a lugar algum. Leia lá 1 Pedro, Tiago, capítulo de número 1, versos 25, 26 e 27. Olha que interessante quando Tiago vai dizer, louvado seja o nome do Senhor. Curiosamente, quando a gente às vezes vive dentro dessas disputas religiosas que não produzem, louvado seja o nome do Senhor, coisas boas para nós. E diz assim, Tiago 1:25 diz assim: entretanto, aquele que atenta para o bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Se alguém cuida de ser religioso, não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção desse mundo. Irmãos, amigos, ouvintes, quantas coisas estão roubando a nossa comunhão com Cristo, nos atrapalhando. E Jesus tem aqui o convite para nós, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém conhece o Pai se não for através de mim. E que nessa oportunidade, ao findar de mais um ciclo, de mais um ano, eu creio em nome de Jesus, que o ano que virá será um ano de lutas. Sim, ele vai ser um ano de lutas, mas vai ser um ano que todos nós, sendo provados, precisamos encerrá-lo aprovados, não reprovados. Porque muitos ao encerrar esse ano, vai encerrar ele reprovado, vai ser reprovado pelos amigos, reprovado pela sociedade, reprovado pela família e principalmente reprovado por Deus. Porque passou um ano fazendo coisas más, passou um ano com o coração endurecido, passou um ano apregoando coisas erradas. Mas que esse momento, a raiz, conforme diz o profeta Isaías, a raiz de Jessé, ela possa produzir na sua vida essa raiz de novidade, de brotos e de frutos. Assim sendo, o Espírito Santo fale contigo. Assim sendo, o Espírito Santo ministre sobre a sua casa, ministre sobre o seu ministério, ministre sobre a sua vida conjugal, sobre seus filhos, sua esposa, seu esposo, sobre a igreja, o ministério que você frequenta, ou sobre o local que você vive no dia a dia, e até sobre a vida de você que não possui nenhuma crença religiosa. Que a bênção de Deus venha reinar sobre sua vida, que a bênção de Deus venha reinar no seu coração, no seu íntimo, fazendo com que você possa lidar bem. Você que às vezes não consegue nem perdoar, o Espírito Santo está falando contigo hoje.
Às vezes você nesse momento queria tanto falar com alguém e já não pode mais. Porque às vezes você foi aquela pessoa que não conseguiu lidar com uma diferença. E o profeta Isaías, ele diz aqui, acerca de animais que iriam viver no mesmo ambiente, lidando com diferenças, mas se respeitando. E que o Espírito Santo possa falar contigo hoje, porque nós estamos vivenciando uma sociedade que nós não sabemos mais respeitar ninguém. Nós não estamos vivenciando uma sociedade onde nós não aprendemos a entender o próximo, o desejo do próximo, os limites do próximo, e queremos muitas das vezes ser como leões vorazes, famintos, agindo com truculência, com tanta força, matando sonhos, matando vidas, ceifando de uma ou de outra forma. Mas o Espírito Santo, ele está falando nesse momento contigo, e creio que a sua vida será transformada para a honra, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu quero orar contigo. Prepare a sua água, a sua peça de roupa, chave, documento, não sei. Coloque a mão sobre o local da sua dor. Se não for possível, coloque sobre a sua cabeça, pois quero estar orando por todos os ouvintes, os que colocaram seus nomes no caderno da oração, nos pedidos, na live. Eu quero orar para te abençoar. A oração do justo move a mão de Deus, e o seu choro jamais será em vão. Agora no programa Jesus Fonte de Água Viva, momento de oração. Oremos ao Senhor nesse instante. Querido Deus Pai, eu dirijo diante do Senhor esta oração nesta tarde. Pai querido, ofertando a Ti, Senhor, o meu coração, ofertando ao Senhor o coração de toda a nossa querida audiência. Senhor, eis aqui esse caderno com dezenas, ó Pai, de nomes, centenas de pessoas que ao longo, ó Pai amado, das últimas semanas, dos últimos meses, vem passando por coisas tão tristes, momentos ruins. Pai, mas eu venho pedir ao Senhor que todos esses corações sejam visitados. Pai, que o próximo programa, esta ouvinte possa ligar e testemunhar que a palavra do Senhor tenha falado no seu coração, que o Espírito Santo tenha convencido esse homem, esta mulher, transformado esta família que estava separada, que estava dividida, num isolamento, não por causa da pandemia, mas por causa de atitudes, por causa de comportamentos. Meu Senhor, eu oro e abençoo. Eu oro e abençoo, Pai querido, para que esta cidade ela possa viver sob a bênção do Senhor, o zelo do Espírito Santo do Senhor, abençoando toda a comunidade cristã de Leopoldina, toda a comunidade católica, espírita, os que não possuem nenhum credo religioso. O Senhor abençoe, abençoando todos os parceiros deste programa, abençoando cada um dos colaboradores, toda a equipe desta rádio, abençoando a vida da pastora Marileia, a vida do evangelista César. Pai, toma esse casal, toma esta família sob as suas mãos, os abençoe. Pai, que as portas dos céus estejam abertas e que as comportas possam abrir e derramar todas as bênçãos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos e queridas, eu vou agradecendo a Deus por essa oportunidade, meu amigo evangelista César, a pastora Marileia, por esse convite. Confesso, em poucas oportunidades eu senti aqui uma presença tão gloriosa nesse estúdio. Saber que o Espírito Santo de Deus, Ele está presente neste lugar. Deus abençoe, um Feliz Natal, um feliz 2021.
a toda a família e toda a audiência em nome de Jesus. Obrigado.